no contexto religioso, eu tenho sido útil ou eu sou apenas um consumidor do Evangelho? Você já ouviu essa expressão alguma vez, de consumidor do Evangelho? Ela é uma expressão muito propícia, porque hoje em dia nós vivemos uma realidade religiosa, no nosso país especialmente, mas no mundo inteiro, que é uma realidade muito única, muito única. Nós nunca vimos isso na história humana, e hoje nós vivemos isso, e aparentemente tem se intensificado. Hoje mesmo, o IBGE ele lançou os dados do censo atualizado. Nós ainda não temos tanto acesso, mas foram lançados hoje, apenas com 2 anos de atraso, né, em razão da pandemia e por aí vai. Mas quando a gente olha, por exemplo, os dados do censo passado, a gente vê que a maior parte dos brasileiros eles se denominam cristãos. Eles se denominam servos de Deus, de Cristo. Boa parte católicos, muitos nominais, não praticantes, que a gente chama popularmente, e boa parte evangélicos. Esse termo, essa terminologia evangélico, é uma terminologia que, embora na teologia ela não seja, ou nos estudos da religião, ela não seja muito precisa, porque a ideia de um evangélico é uma doutrina muito específica ali, de alguns movimentos religiosos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um adventista do sétimo dia, um presbiteriano, eles não se classificariam como evangélicos, de fato, teologicamente falando, nos estudos da religião, mas isso tampouco importa muito. A questão é, esse termo ele é um termo muito abrangente. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que viralizou, que é bem interessante, de uma senhorinha que parece muito querida, e ela está conversando com uma outra, e a outra pergunta para ela, você é evangélica? Aí ela, sim, eu sou. Ela pergunta, de qual igreja? Ela, da Igreja Católica. Esse termo, ele se ampliou tanto a ponto de até mesmo, eu sou católico, eu sou evangélico, porque ele traz uma ideia de uma identificação muito mais com a noção de Bíblia e de Cristo do que essencialmente com igreja, ou com uma denominação ou algo do tipo. Isso fez com que nós vivêssemos uma realidade religiosa no nosso país, que eu não sei se você já identificou isso em você ou em outros, mas é uma realidade do seguinte: as pessoas são religiosas, elas frequentam igrejas, mas elas não possuem uma identidade religiosa. Hoje eu estou nessa igreja porque aqui no Brooklyn, na Igreja Adventista, você tem um bom estudo da Palavra de Deus, então eu estou aqui. Mas amanhã eu preciso de libertação, então eu vou na igreja X porque lá me oferece isso. No sábado eu vou em tal igreja porque lá eu encontro tal coisa. E aí no domingo eu vou em tal porque lá é o culto da família, eu preciso de apoio da minha família. Eu não sei se você já viu isso, mas é algo que tem se intensificado cada vez mais. Algo que a gente chama de um trânsito religioso, em que a pessoa ela é crente, ela é evangélica, como ela se coloca, mas ela não tem uma identidade porque a cada dia ela está em uma igreja diferente. E para ela está tudo bem quanto a isso. E pode ser que alguns de vocês se identifiquem assim, que estão nos assistindo ou que estão aqui. Que está tudo bem. Por quê? Como eu não tenho necessariamente uma identidade doutrinária, uma crença muito sólida, qualquer lugar que me apresente Cristo me é suficiente. E necessariamente isso não seria um problema em sua raiz. Porque, de fato, se a gente está ouvindo falar de Cristo, é o mesmo Deus. Então, em essência, não seria um problema em raiz. Só que isso traz um problema que a gente tem identificado cada vez mais no nosso país. E que eu volto a dizer, talvez você viva em algumas minúcias isso, ou você tenha percebido essa realidade em muitas pessoas. Quais são os problemas? O primeiro deles é uma banalização da doutrina. Qual que é a ideia? Se eu estou seguindo a Jesus, não importa essa ideia de crenças. Não importa se é A ou B, se pode ou não usar joias, se pode ou não ter um dia de guarda, se faz isso ou não, não importa. O que importa é servir a Jesus. Sabe? Essa ideia de que a doutrina, por vezes, também ela é ruim, ela é negativa. Que ela afasta as pessoas, ela machuca e etc. Criou-se, então, por conta esse trânsito religioso em que você passa em cada lugar, você olha e fala, bom,
Não importa se esse ponto é diferente ou não, porque o que importa mesmo é a gente seguir a Jesus. Algo que, como nós já vimos em estudos passados, é um problema, porque muito embora a doutrina religiosa ela possa ser ruim ou boa, como nós estudamos algumas quartas, Cristo ele apresentou um modelo doutrinário. Ele apresentou um caminho para você seguir, que foi desenvolvido e bem aperfeiçoado e apresentado mais facilmente pelos apóstolos, mas ele apresentou um caminho. A ideia de que qualquer doutrina serve é uma ideia bem fora da Bíblia. Não é bem assim. Cristo apresentou uma doutrina, um caminho para você poder seguir. Só que como eu não conheço necessariamente a doutrina, ou eu não me identifico necessariamente com ela, eu transito em cada igreja e eu crio esse imaginário de que não, doutrina não importa. Se não bastasse, isso gera um segundo problema, que é o seguinte: você provavelmente já se pegou na discussão quanto às igrejas serem taxadas com impostos ou não. Já se deparou nessa discussão alguma vez? Alguém falando que as igrejas não pagam impostos, deveria, etc. Isso. Por que as igrejas não pagam impostos? Uma razão bem simples, bem simplória para poder te dar. É porque as igrejas, elas ajudam o Estado em algo que o Estado não consegue alcançar. Então, por exemplo, a gente pensa na ideia de caridade. A ideia de ajudar o necessitado, o faminto, o órfão e etc. Então, o Estado não consegue alcançar, aí a igreja consegue contribuir com isso para o Estado, e por isso o Estado não exige uma contrapartida financeira. Sendo bem simplista, tem muito mais coisas a se discutir, mas um dos pontos é esse. Só que não sei se você já percebeu, mas cada vez mais o cristianismo ele tem perdido essa característica. A característica da caridade, do cuidado com o próximo. Sabe por quê? Porque a caridade ela necessita envolvimento, ela necessita material humano e ela necessita recursos financeiros para ser executada. E aí, quando a gente pensa numa religiosidade em que eu passo de igreja em igreja, não paro em lugar nenhum, eu não crio essa identidade com aquela igreja a ponto de me colocar em serviço. E se não há serviço humano, não há caridade, por exemplo. Entende? É por isso que cada vez mais nós vemos as igrejas tendo dificuldade de existir como igreja nesse aspecto. E esse não é um problema da igreja adventista apenas. Eu me lembro uma vez conversando com um pastor da igreja Assembleia de Deus, e ele me falando sua preocupação quanto ao fato de que não havia engajamento, envolvimento da membresia com a igreja, com o serviço da igreja. Porque, via de regra, apareciam na igreja muitas pessoas, muitos até auxiliavam financeiramente, mas não tinha material humano. Porque não havia engajamento, não havia envolvimento. Outro problema que isso pode gerar, sabe qual que é? Nós não temos, ou temos tido dificuldade no mundo religioso como um todo, quando a gente pensa em tudo, e não estou falando apenas do adventismo, mas em razão dessa questão de você ter uma percepção meio diferenciada ali da religião ou do contato com a igreja, a gente tem aquela leitura mercadológica do cristianismo. O que isso quer dizer? Então vamos lá. Eu estou passando por um problema na minha família. Meu pai está doente. Eu preciso então de uma bênção de cura. E eu procuro a igreja não para entrar em um relacionamento com Deus, não para caminhar o processo de salvação, mas para encontrar aquela bênção, aquela cura, aquele negócio que eu preciso. Então eu chego na igreja e a minha postura com a igreja não é uma postura de envolvimento. É uma postura de um comércio, em que eu chego e falo, eu preciso de uma bênção. Como que eu alcanço essa bênção? E aí depende da doutrina religiosa, mas vai ter igreja que vai te falar, olha, você tem que doar tanto para a igreja. E aí a pessoa não tem dificuldade de fazer isso. Ela abre a carteira na hora e fala, está aqui. É isso que eu preciso dar? Está aqui. Pronto. Por isso, às vezes a gente acha um pouco estranho a ideia de como as pessoas, às vezes, entregam tudo para uma igreja, dão dinheiro e etc.
mas é porque isso está tão incrustado já na nossa cabeça, na nossa mente social, na nossa sociedade, em que para nós é muito normal. O que eu preciso fazer para receber aquilo que eu preciso receber? É isso? Eu vou fazer. Porque qual que seria o outro caminho? Eu entregar tudo aquilo que eu sou e tenho. E aí isso eu não estou tão animado a fazer. Tudo bem eu chegar lá e pagar algo para receber algo em troca. Mas envolvimento não é bem assim. No geral, então, o que nós vemos na nossa realidade religiosa é o seguinte: uma perspectiva em que eu não me comprometo com uma vida cristã, com uma vida religiosa. Eu vou me relacionar com Deus na medida daquilo que eu preciso. Se essa igreja me oferece isso, eu vou até ela, recebo, o que eu tenho que dar em troca? É isso? Ok, está aqui. Essa outra igreja me fornece isso, vou lá, recebo, o que eu tenho que dar em troca? É isso? Está aqui, pronto. E assim eu vou transitando entre igrejas, eu vou desconsiderando a importância de doutrinas, eu vou diminuindo a possibilidade dessa igreja se desenvolver na caridade, por exemplo, nos dons, nos ministérios, porque não há envolvimento, engajamento. E eu vou banalizando a relação com Deus de tal forma em que eu sou evangélico, eu sou religioso, só que eu realmente não estou lá, envolvido, engajado. E é importante que você entenda o seguinte: pode ser que alguns de vocês, sejam os que estão aqui ou que estão em casa, ainda não tenham decidido se realmente querem fazer parte dessa igreja ou da igreja que você está indo. Pode ser que alguns de vocês ainda não decidiu se realmente quer se tornar cristão ou não. E está tudo certo, o processo ele acontece. Não estou falando que imediatamente, a primeira vez que você entrar na igreja, você tem que decidir e acabou. E que não é normal você visitar outras igrejas para definir o que você quer da sua vida. É um processo normal. O que eu estou falando é daquela realidade em que, mesmo eu já vendo tudo que tem a ver, eu não decido por realmente me envolver e ficar em determinado lugar. Eu vou apenas consumir. E se eu precisar pagar algo por esse consumo, eu pago até. Mas eu não vou me envolver. E a gente tem um problema muito grande quando a gente olha para essa realidade. Porque essa realidade, ela representa muito claramente a igreja no fim dos tempos. O primeiro texto que eu quero ler para vocês, com vocês, se você quiser me acompanhar, vai lá para o livro de Judas, porque eu quero te deixar bem claro, antes da gente explorar bem esse tema, que eu não estou falando aqui de religiões problemáticas, sabe? Não é disso. Nós já falamos disso em outros momentos aqui nas quartas. Nós já falamos de momentos em que nós temos religiões de doutrinas de homens que afastam a pessoa de Deus, seja por um lado, para o outro, enfim. Não é disso que eu estou falando, de religiões ruins, ou de uma vivência religiosa errada. Não é disso. Há lugar também para se falar disso. Isso também é um problema e a gente já explorou isso em outros momentos. Então, se você olhar o texto de Judas, por exemplo, só tem um capítulo, né? Então, capítulo 1, no versinho 4, a gente vê que, de fato, a Bíblia ela condena essas práticas religiosas equivocadas, tanto para um lado quanto para o outro. Então, se você ler comigo, por exemplo, bem rapidamente, Judas, capítulo 1, único capítulo, versículo 4, e depois nós vamos voltar em Judas, o que Judas vai dizer? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, deste muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui Judas está falando contra uma prática religiosa que banaliza, que torna libertinagem a graça de Deus, uma prática mais progressista, como popularmente é chamado. Isso é rejeitado na Bíblia, mas eu não estou falando dessa prática religiosa. Nós lemos outro texto aqui também, se você esteve nos últimos estudos conosco, você deve se lembrar dele, está lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 3, onde, outra vez, nós temos agora Paulo falando contra também um modelo religioso, agora não mais pautado na libertinagem, mas um modelo religioso mais
conservador ou problemático do tradicionalismo, nós temos ali em 1 Timóteo 4, versos 1 a 3, onde Paulo ele vai argumentar o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem, por exemplo, o casamento, que exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem tomados como alimentos e por aí vai. Nós já estudamos isso também. Textos onde a Bíblia fala contra uma religiosidade equivocada, errada. Só que o que nós vamos falar hoje, o que a gente está tentando pensar, não tem a ver com essas religiosidades erradas. Tem a ver com uma religiosidade vazia. Uma religiosidade morta. E aí eu te convido, um texto que nós vamos ler mais atentamente, que provavelmente você conhece, Apocalipse capítulo 3. O problema é que, como eu disse, essa realidade, que muito bem nos é apresentada pelo nosso cenário social, é uma realidade até mesmo profética, que mostra a Igreja de Deus em uma fase em que não há, de fato, um envolvimento, um engajamento, mas apenas muitos consumidores de um evangelho que pode ser bom ou ruim, mas consumidores de um evangelho. Você deve saber, senão eu te introduzo, a gente já leu esse texto antes, Apocalipse 3 encerra 7 cartas que o apóstolo João vai enviar, representando ali os momentos da história da igreja. E aqui nós temos a carta a Laodiceia, última dos momentos ou das etapas da igreja de Deus. E aqui nós temos a seguinte declaração a partir do verso 15 de Apocalipse, capítulo 3, onde João vai dizer o seguinte, Apocalipse 3,15: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Qual que é a ideia da representação dessa igreja? Uma igreja letárgica, uma igreja sonolenta, uma igreja que está envolvida com o evangelho, mas que realmente não o vive, porque ela é extremamente paradona. Quando a gente olha para a nossa realidade social, e eu volto a dizer, aqui eu não digo necessariamente apenas da igreja adventista, mas quando a gente pensa na realidade da religiosidade brasileira, por exemplo, a gente vê pessoas vivendo exatamente isso. Uma religiosidade tão morna, tão vazia, que não se traduz na falta da ida à igreja, não se traduz na falta do relacionamento religioso, mas se traduz na falta de um verdadeiro engajamento, envolvimento e de uma decisão fortemente tomada. A mensagem aqui de Apocalipse 3 é Jesus dizendo, olha, você não é frio nem quente, quem dera se você fosse um ou outro. Porque um frio, ele não teria essa posição que Jesus ele vai colocar, de olhar e falar, eu estou bem, eu estou rico, eu estou satisfeito. Uma pessoa que realmente não é religiosa, essa semana eu conversando com um tio meu, esse tio ele olhou para mim e falou, olha, eu sei que eu tenho que voltar para a igreja. Eu sei que, eu acho que Deus ele vai me conduzir para isso e etc. Eu falei, amém, vou estar orando por isso. Mas percebe, alguém que está fora do ciclo, ou do círculo religioso, ele sabe que ele precisa entrar, que ele precisa fazer parte. Só que aquele que talvez se denomina como cristão, se denomina como esse evangélico que não é engajado, não é envolvido, ele talvez não tome conta disso. Ele talvez não perceba que ele precisa de algo que lhe falta. E é um risco que nós corremos constantemente, de estarmos vivendo uma vida tão apática, letárgica e sonolenta, ao ponto de não percebermos que nós precisamos de algo além. E aí nós vivemos uma vida sem um engajamento de fato. Uma vida de uma religiosidade que é apenas nominal ou funcional. Sabe o que quer dizer essas duas palavrinhas?
A religiosidade nominal é a seguinte, tente avaliar para ver se você está dentro desse grupo ou não. Qual que é a religiosidade nominal? Eu sou católico, por exemplo, como a gente mencionou, mas eu não apareço na igreja, eu não pratico os sacramentos, ou não recebo os sacramentos, não pratico as penitências, não vou para a missa e etc. Eu sou adventista, só que eu não me engajo na pregação do evangelho, eu não faço isso ou aquilo, sabe? Eu me denomino como religioso, só que eu realmente não vivo aquilo. E aquele que é um religioso funcional, e aí esse talvez seja o mais comum, é aquele que vive uma vida religiosa, mas não vive o evangelho, coisa que nós já estudamos antes. Qual que é a ideia? Eu canto na igreja, eu sou o líder dos jovens, das mulheres, da música e etc. Eu vivo uma vida em que minhas funções realmente estão envolvidas no âmbito da igreja. Só que eu pouco vivo realmente em prol do reino ou do evangelho. Quer ver uma forma muito fácil de você analisar isso daí? Uma forma muito fácil. No último ano, pensa aí, os últimos 12 meses da sua vida. E agora eu falo mais para aqueles que já decidiram, porque pode ser que você esteja no processo de decidir o que você quer da sua vida. E aí está tudo certo. Você vai passar por algum momento e aí você vai encontrar aquilo que você acha que é o melhor, seguindo a palavra de Deus, a orientação do Espírito Santo. E aí guarda essa informação só para lá no futuro você não cair no mesmo problema que muitos podem ter já caído. Pensa um pouquinho, você que já decidiu no passado em se tornar cristão de determinada igreja, nos últimos 12 meses, pensa um pouquinho comigo. O quanto você consumiu do evangelho, em primeiro lugar. Pense quantos cultos você foi. Pense quantos vídeos você assistiu que a igreja produziu. Quantas classes bíblicas. Pense quantas músicas bonitas você viu na igreja. E está tudo certo, todos nós consumimos também parte do evangelho, faz parte. Só que depois disso, e aí você começa a ver se você está com algum problema ou não. Pense o quanto você contribuiu, o quanto você foi útil ao evangelho. Quer ver de uma forma muito concreta? Quantas pessoas, nos últimos 12 meses, ouviram falar de Jesus por sua influência? Eu não estou falando necessariamente que você precise ir lá dar o estudo bíblico para a pessoa, se esse não é o seu dom. Ou que você não precisa vir aqui pregar. Só que a pergunta que eu te faço é, nos últimos 12 meses, por exemplo, quantas pessoas você trouxe à igreja, por exemplo, você convidou para que ela ouvisse aquele que tem o dom de pregar e de ensinar? Quantas pessoas elas realmente conheceram a Jesus por intermédio do seu exemplo, da sua vida? O quanto você tem dedicado a sua energia ao reino de Deus e ao evangelho? Porque quando nós olhamos para a religiosidade bíblica, isso nós já estudamos antes, por isso que eu não explorei agora com vocês, a gente está na sequência do nosso raciocínio dessas últimas quartas. Quando nós olhamos para a religiosidade bíblica, ela é uma religiosidade pautada na vontade de falar para os outros, de anunciar o reino, seja através da fala, da nossa vivência, do cuidado e por aí vai. Lembra do primeiro estudo que a gente teve, um dos primeiros? Jesus ele volta hoje, eu estou vivendo realmente como se Cristo fosse voltar, anunciando, falando sobre o reino. Porque se, e eu estou usando apenas um parâmetro generalista, mas se nos últimos 12 meses ninguém conheceu a Jesus por seu intermédio e você já decidiu ser cristão antes, a chance de você ser apenas um consumidor é muito grande. E isso é um problema, sabe por quê? Porque aquele que está letárgico, que está sonolento, é muito fácil ele ser vomitado da boca de Jesus, como, por exemplo, é mencionado aqui em João. É muito fácil a pessoa se perder no meio desse caminho. E aí eu já falo para você também que talvez não decidiu por se tornar cristão ainda, está ainda no processo, para você pensar em primeiro lugar, eu tenho consumido o evangelho
com o intuito de me engajar, de me decidir e de realmente mudar a minha vida, ou eu tenho consumido por consumir? Porque o consumo pelo consumo, ele vai fazer pouca diferença na sua vida. Você vai até colher as bênçãos da ação de Deus na sua vida. Mas dificilmente você vai conseguir alcançar a salvação que Jesus tem preparado para você. Porque o Evangelho, de fato, ele transforma a nossa vida de tal modo que, como nós leremos logo mais, nós nos tornamos embaixadores de Cristo. A gente decide estar ao lado de Deus. E eu volto a dizer, não estou falando que necessariamente você precisa dar um estudo bíblico, que você precisa pregar aqui na frente. A pergunta e a reflexão que você deve se fazer, se você já decidiu por estar nessa igreja ou em qualquer uma, o quanto do reino de Deus eu tenho vivido e contribuído para o seu avanço. Pode ser que por alguma razão você não consiga avançar tanto quanto outros. Eu posso te contar um outro exemplo. Vocês devem conhecer aquela senhorinha que vez ou outra está aqui comigo na igreja. Minha tia-avó. Tem 85 anos de idade hoje. Uma senhorinha que teve uma vida extremamente difícil. Estudou muito pouco. Aprendeu a ler depois. Nunca estudou formalmente, lê com muita dificuldade a Bíblia. Mas diariamente está lá estudando a Bíblia dela. E aí eu me lembro, no ano passado, uma conversa que a gente teve em que ela me falou que ela se sentia muito triste. Porque ela não conseguia fazer trabalho missionário. Sabe qual era o trabalho missionário que ela tinha condições de fazer antes? Ela entregava folhetos. Algo que está um pouco obsoleto hoje, mas que era feito muito aí no passado próximo. E ela ficava triste porque ela não conseguia fazer isso, por exemplo. A ideia de que o ímpeto, a vontade ainda de contribuir era tão grande que o não poder contribuir a incomodava porque ela não tinha mais condições físicas para fazê-la. E aí, se você olhasse assim para a vida dela, você poderia dizer que ela conseguiu alcançar poucas pessoas que claramente foram por intermédio da influência dela. Porque ela não tinha capacidades ou condições, dons tão aparentes que permitiam com que ela alcançasse muitas pessoas. Aí eu poderia nomear umas 3 ou 4 pessoas. Dentre elas, especialmente minha mãe, eu e minha irmã. Só que aí, quando você pensa, por exemplo, que foi por intermédio dela, que aí veio um rapaz que depois se torna um pastor e alcança tantas pessoas, você percebe que quando a gente se coloca à disposição de Deus, mesmo diante das nossas baixas capacidades ou possibilidades, a gente ainda faz o reino avançar. A não ser que eu seja apenas um consumidor do Evangelho. Porque aí o reino não anda 1 centímetro a mais, graças a mim. Não graças a você de fato, você entende, né? Que é graças a Deus por intermédio de você. Mas é um ponto para você pensar. O quanto você tem contribuído com a sua energia, com a sua força de vontade, com aquilo que você realmente acredita. Porque a outra opção é a opção de você viver nessa mesma realidade religiosa que a gente vive hoje em dia. Em que você vai ficar saltando de igreja para igreja. Aqui em São Paulo é uma coisa incrível que eu nunca vi em nenhum outro lugar no meio adventista, só agora comentando. É incrível quantas pessoas transitam de igreja para igreja aqui dentro de São Paulo. Já perceberam isso? Então a pessoa hoje está aqui no Brooklyn. Amanhã ela está na igreja adventista ainda, mas de Moema. Aí depois ela vai para Vila Olímpia. Aí vai para a Central Paulistana. Ela vai transitando assim porque, não sei, as razões específicas de cada um, mas já a chance de ser apenas, olha, lá não ficou tão legal, o louvor não está tão bom. Os sermões, aquele pastor não é tão legal quanto o outro. É uma atitude apenas de consumo. E aí, quando aquilo não está me oferecendo tão bem, eu parto para outro local que me ofereça. Isso tem a chance de trazer muitos problemas para nós. Se você pensa na ideia de se tornar realmente alguém útil ao Evangelho, alguém que realmente não quer apenas assumir o mantra do evangélico, sabe? Ou seja nominal ou funcional,
Tem 2 textos da Bíblia que eu quero ler com vocês para a gente encerrar. Eles ensinam um bocado esse processo. O primeiro deles mais em essência. O segundo deles vai mais para um aspecto um pouco mais prático. Se você quiser abrir comigo, vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, Jesus ele fala sobre a forma como, em essência, aquela pessoa que realmente se tornou um cristão, ou se converteu de fato, decide viver. E aí eu volto a falar para você que ainda não decidiu por se tornar um cristão, ou fazer parte dessa igreja, entenda que o processo que Deus espera de você é esse daqui. Aí você vai no seu tempo, no momento que o Espírito Santo tocar no seu coração e você decidir que esse é o caminho. E para você que já decidiu no passado, você precisa rever para ver se isso daqui tem sido uma realidade em essência na sua vida. Ou se você não tem sido apenas um consumidor, que vem para cá para ver como que está o culto, o louvor, a música, e se o pastor está falando direitinho ou não. O que Jesus vai falar em Lucas 9, a partir do verso 23? Tenho certeza que você já conhece esse texto. O que Jesus vai dizer? Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer se tornar meu seguidor, quer se tornar cristão, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Qual que é a ideia que Jesus está dizendo? Não cabe uma religiosidade apenas nominal. Não cabe você só ir à igreja para ver o louvor, para consumir conteúdo. Não cabe. Jesus ele traz a imagem de você se negar todos os dias e seguir a ele. Se não bastasse, olha a imagem que ele vai apresentar a partir do verso 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Jesus ele fala de envolvimento, sabe? De você se entregar totalmente a ele, diariamente, e viver isso. A outra opção é, como ele vai dizer, você ter uma postura de vergonha diante de Cristo. Talvez não vergonha de fato, porque você assuma ainda ser religioso, ser evangélico. Mas você não vive todos os dias negando-se a si mesmo. Pegando a cruz, né, um símbolo de morte, carregando atrás de Cristo e dizendo o seguinte: olha, eu morri, não sou mais eu vivo por Jesus e minha vida é em prol disso, porque eu não quero conquistar vida nenhuma fora disso. Por mim, como Paulo vai dizer, tudo que eu tenho não é nada. Eu trato aquilo tudo como se fosse lixo perto de Cristo. Um cristão que realmente conhece a Jesus em essência, aquilo que Jesus ele vai apresentar, ele essencialmente vai se engajar, vai se envolver e vai se entregar completamente. Não há espaço para uma vida de consumo religioso. E aí, quando a gente pensa em aspectos mais práticos, e eu te convido aí, agora um texto de Paulo, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ali Paulo fala concretamente como você deve viver. No capítulo 5, depois que você decide em essência não se tornar apenas um cristão nominal, não passando apenas pelos espaços religiosos, mas realmente se convertendo nesse processo. Lá em 2 Coríntios 5, a partir do verso 18, Paulo ele diz o seguinte para nós: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que ele vai dizer? Em primeiro lugar, Deus ele se reconcilia com você. Ele está vivendo com você. Não é apenas você ir para ver um louvor, para receber uma bênção. É você ir para se relacionar com Deus.
E a partir daí, ele nos entrega o ministério da reconciliação. Ele continua, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e ele nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, quando você conhece Jesus e você decide se entregar a ele completamente, e se você é cristão, teoricamente você viveu isso já, e talvez você ainda vá viver, se você ainda está tomando a decisão aí do que você quer da sua vida, mas quando você decidiu isso, se reconciliar com Deus, entenda que Deus também te confiou a palavra da conciliação. De sorte que, verso 20, somos embaixadores em nome de Cristo. Nós falamos, representamos a Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A partir do momento que você aceita se reconciliar com Cristo, que você se torna um cristão, naturalmente você se torna um embaixador de Cristo. Então você é chamado a contribuir com o Evangelho, a realmente ser útil ao reino, à causa. Porque se você apenas está consumindo do Evangelho, você está, possivelmente, eu não posso dizer exatamente o que está passando dentro de você, mas possivelmente vivendo apenas uma religiosidade nominal ou funcional, como comentei, em que você até trabalha aqui na frente da igreja, mas isso pouco contribui para o Evangelho de fato. Quando, em essência, a ideia do reino é você ir buscar pessoas para Cristo, para reconciliar pessoas junto a Deus. E aí eu volto a te perguntar, nos últimos tempos da sua vida, quantas pessoas conheceram a Jesus por seu intermédio, por sua influência? Seja influência ativa, que você foi lá e buscou pela mão e trouxe, ou pelas suas condições, como minha tia-avó que eu mencionei, você foi lá e falou, olha, tem uma classe bíblica acontecendo na quarta-feira. Vamos lá, está aqui o link, assiste. Olha, tem uma classe bíblica no sábado que é maravilhosa, vai lá aprender, eu não consigo te ensinar, mas tem alguém lá que vai conseguir. Olha, está aqui esse vídeo que o pastor tal fez, assiste ele, olha que mensagem interessante. Você precisa de cuidado agora? Eu vou cuidar de você, porque eu represento a Cristo através disso. Você é chamado para ser também um embaixador de Cristo. E Paulo ele vai continuar no capítulo 6 dizendo, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Olha que texto forte. Que a graça de Deus não seja vazia para você, não seja sem finalidade. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós, aspectos práticos, nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. E ele continua. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, e ele vai continuar. Basicamente, o que ele está dizendo? Você vai se tornar um embaixador de Cristo nessas circunstâncias aqui. Sabe quantas vezes ele menciona igreja aí? Nenhuma. Não é aqui dentro que você se torna um embaixador de Cristo. E aí, se seu cristianismo se limita a isso daqui, você é apenas um consumidor do Evangelho. E o problema é que se você só consome e não se engaja, a chance de você se tornar um cristão morno, letárgico, e Jesus querer te vomitar da sua boca é muito grande. A chance de você se tornar apenas um religioso, como estudamos há quartas passadas, e não ser o suficiente para você entrar no reino dos céus, como Jesus fala em Mateus 5, é muito grande. Todos esses pontos que Paulo ele menciona, onde nós nos tornamos e nos apresentamos como embaixadores de Deus, representam a vida cotidiana nossa. Em que todos os dias a gente olha e fala,
E você com certeza se relaciona com um monte de gente que ainda não conhece o reino de Deus, que ainda não faz parte do Evangelho. E aí é você olhar e falar, como é que eu vou reconciliar essas pessoas com Deus? Ou vou servir, né, de processo para que Deus faça isso. Como? Eu vou estudar a Bíblia com elas? Eu tenho condições para isso? Tenho, então vou convidar. Aí eu trabalho com a Guga e chamo, Guga, quer estudar a Bíblia comigo? O máximo que a pessoa vai dizer é não, e é um direito dela. E aí está tudo certo, tudo bem, se algum dia você mudar de ideia, eu estou à disposição. Se eu não tenho condições de fazer isso, eu chamo para vir, convido o irmão e vou fazer. Eu olho para esse evangelho maravilhoso que eu vivi. E eu decido realmente, como Cristo falou, morrer para quem eu era, negar a mim mesmo e me envolver, entrar de cabeça no que é cristianismo. Não deixando os trabalhos, as dificuldades, a vida, não deixando nada disso, mas continuando exercendo o verdadeiro sentido de uma vivência religiosa útil à causa e ao reino de Deus. Eu sei que dificilmente essa doutrina, essa mensagem vai alcançar todo mundo. Dificilmente não, eu sei que é impossível. É profético que a gente vai ter uma igreja morna, letárgica, sonolenta. Só que muitas das profecias, elas são dispostas a nós para que a gente reconheça o contexto, mas que a gente consiga fugir dessa realidade. E eu gostaria que você pensasse um pouco, em primeiro lugar, se você já decidiu por ser um cristão, que você pensasse se realmente você está vivendo esse cristianismo útil ao reino. E se você ainda não decidiu por ser um cristão, que você já se tem aí a precaução de saber que quando você decidir para isso, não é decidir para vir sentar na igreja só e assistir e ouvir e falar assim, nossa, a música foi boa, não, fulano desafinou. Não, o pastor ele estava meio rouco. Não, isso, aquilo. E vir à igreja é importante, porque você aprende aqui, se aproxima dos irmãos, de Deus. Mas a sua vida religiosa vai passar disso. Você saber que quando você decidir se tornar um cristão é para você cair de cabeça. Não ser um lunático que vai viver também na igreja o tempo inteiro, não. É para você viver sua vida diária, mas o tempo inteiro querendo levar pessoas a se reconciliarem com Deus, porque você é um embaixador de Cristo. E a partir daí, as chances de você ir além da vida religiosa, como nós estudamos, a chance de você não se tornar um cristão sonolento, morno, e isso te encaminhar pela graça de Deus ao reino dos céus, aumenta consideravelmente. Eu oro para que Deus te ajude a decidir de fato por isso. Eu tenho até um desafio para fazer de forma bem concreta, porque eu tenho o medo de tantos temas que nós temos estudado nas últimas quartas que são relevantes para a vida prática, que eles apenas fiquem no âmbito teórico, e não é para ser assim. É para realmente você conseguir viver aí uma mudança na sua vida, se for necessário. Então, um desafio prático para você fazer é o seguinte: nós vamos orar daqui a pouco, quando você chegar em casa, conversa com Deus e fala o seguinte: Senhor, eu tenho sido útil um consumidor. Se Deus te mostrar que você tem sido um consumidor apenas do Evangelho, converse com Deus e fala o seguinte: eu quero ser útil. Eu estou à sua disposição. Coloque condições para que eu possa ser útil ao reino do Senhor. Recentemente eu falei essa mesma coisa na nossa igrejinha aqui no distrito. Aí no outro dia eu me lembro que eu recebi um contato de um jovem, ele falando que ele estava conversando com um rapaz que ele trabalhava. E eles sempre conversavam. O cara totalmente desprendido de religião. E aí, do nada, naquele dia, a conversa foi se desdobrando ao ponto de chegar em religião, e o rapaz olhar para ele e falar: nossa, é interessante seu ponto de vista, vamos marcar um dia para você me explicar melhor? O cara se convidou para estudar a Bíblia com ele. Porque ele decidiu naquele dia ser útil ao Evangelho e ao reino. E quando a gente se coloca à disposição, Deus faz coisas grandiosas por intermédio de nós.
Eu já comentei isso com vocês nessas quartas, e eu falo agora antes de nós orarmos. Apenas mais ou menos 70 homens e mulheres fizeram uma revolução nesse mundo tão grande de deixar o cristianismo se tornar o que se tornou hoje, porque eram 70 homens ou mulheres que realmente eram engajados, envolvidos, não apenas cristãos nominais ou funcionais. Se a gente pensar só em adventismo, nós somos 20 milhões hoje no mundo. Se pensarmos em cristianismo como um todo, imagina se nós tivéssemos milhões de pessoas engajadas, contribuintes ao reino de Deus, para apresentar como embaixadores de Cristo ao Deus que nos salvou. Imagine a grandiosidade que nós faríamos. E a ideia não é você pensar no todo, mas pensar em você. Fazendo essa pergunta para Deus e se comprometendo com Deus a ser útil ao Evangelho. Isso se você já decidiu ser cristão. Se você ainda não decidiu, aí eu te convido a você decidir por isso. Não fica só indo de igreja para igreja, só aproveitando. Lógico, se você quiser fazer isso, as portas da igreja vão estar sempre abertas. É um direito seu também. Mas isso não vai te fazer tão bem quanto realmente decidir pelo reino de Cristo te faria. Posso te assegurar isso.